A aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta com a reforma da Previdência, mas mesmo assim é possível se aposentar nesta modalidade. Neste vídeo falaremos sobre os requisitos para essa aposentadoria e, principalmente, entender como é feito o cálculo deste benefício tanto na regra antiga como na regra atual. Fique com a gente! A aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício que o INSS concede aos segurados que preenchem um determinado tempo mínimo de contribuição. Para poder ter direito a esta aposentadoria, o segurado tinha que ter os seguintes requisitos. Se for homem, 35 anos de contribuição e sem idade mínima. E sendo mulher, 30 anos de contribuição, sem idade mínima. E como ficou após a reforma da Previdência? Conforme nós já mencionamos, a reforma da Previdência decretou o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas essa regra só vale para quem começar a contribuir para o INSS depois de 2019. Se você até 2019 já tem o tempo mínimo, então você vai conseguir se aposentar com a regra antiga. Porém, se você não atingiu o tempo mínimo para se aposentar até 2019, então você vai entrar em uma regra chamada regra de transição. Essa regra de transição permite que você se aposente com a lei antiga, mas para isso você vai ter que ter o tempo mínimo de aposentadoria e mais um tempo extra trazido por esta tal regra de transição. Vamos agora falar do valor desta aposentadoria, que é o que nos interessa neste vídeo. Pois bem, antes reforma da Previdência, o cálculo era feito basicamente da seguinte forma. Primeiro, era feita uma média dos maiores salários do segurado a partir do mês de julho de 1994. Segundo, desta média era aplicado o fator previdenciário. Este fator era uma porcentagem que variava conforme a idade da pessoa, seu tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. E como ficou após a reforma? Se lembra da regra de transição que eu havia comentado? Depois da mudança da lei, o cálculo vai variar conforme a regra de transição que for aplicada. Vamos entender cada regra e o seu cálculo. Regras de transição do pedágio 50%. Essa regra é para aqueles que faltavam apenas 2 anos ou menos para se aposentarem. Ou seja, no caso das mulheres faltavam menos de 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição exigidos. E no caso dos homens, faltavam menos de 2 anos para atingir os 35 anos de contribuição exigidos. Para se aposentar nesta regra de transição, a pessoa teria que cumprir esse tempo que faltava e mais 50% dele. Exemplo: se o João tivesse 33 anos de contribuição, faltando apenas 2 para atingir o mínimo exigido, ele então precisaria cumprir esses 2 anos e mais 50% desse período. Ou seja, João iria se aposentar contribuindo mais 3 anos. Em relação ao cálculo, ele é um pouco parecido com a regra antiga. Primeiro, é feita uma média de todos os salários da pessoa a partir de julho de 1994. Segundo, desta média é aplicado o fator previdenciário. A diferença aqui é que são considerados todos os salários do segurado, e não os seus maiores salários como era na regra antiga. Isto faz com que a média acabe reduzindo. Regra de transição do pedágio 100%. Essa regra de transição se aplica para servidores públicos e para os segurados do INSS. Para os homens, 35 anos de contribuição, idade mínima de 60 anos, e mais 100% do tempo que faltava de tempo de contribuição para se aposentar. Exemplo: o Joaquim em 2019 tinha 59 anos de idade e 30 anos de contribuição. Neste caso, ele deverá completar os 60 anos de idade, e mais o tempo que faltava com um acréscimo de 100%. Ou seja, como faltam 5 anos, então ele precisa fechar esses 5 anos de contribuição e mais 5 anos, totalizando 10 anos de contribuição. No caso das mulheres, é preciso 30 anos de contribuição, mínimo de 57 anos de idade, e mais 100% do que faltava de tempo de contribuição para se aposentar. Exemplo: a dona Rosa em 2019 tinha 54 anos de idade e 27 anos de contribuição. Neste caso, ela deverá completar os 57 anos de idade, e mais o tempo que faltava com um acréscimo de 100%. Ou seja, como faltam 3 anos, então ela precisa fechar esses 3 anos de contribuição e mais 3 anos, totalizando 6 anos de contribuição. Em relação ao cálculo, o valor desta modalidade de aposentadoria será a média de salários da pessoa a partir de julho de 1994, sem aplicação do fator previdenciário. Regra de transição por pontos.
Para você poder utilizar essa regra, é preciso atingir uma certa pontuação. Essa pontuação é a soma da idade da pessoa e do seu tempo de contribuição. Cada ano de idade é um ponto e cada ano de tempo de contribuição também um ponto. A pontuação também varia de ano a ano. Em 2019, para a mulher se aposentar, ela precisava comprovar 86 pontos e o homem 96 pontos. Ou seja, somando idade e tempo de contribuição, era preciso 86 pontos para a mulher e 96 para o homem. A cada ano que se passa o sistema aumenta um ponto. Por exemplo, para as mulheres começou com 86 pontos em 2019. Em 2020 foi para 87 e em 2021, 88 pontos. Para os anos de 2022 a mulher deverá comprovar 89 pontos. Em 2023, 90 pontos e em 2024, 91 pontos. Esse aumento de ponto vai até 2033, quando a pontuação ficará fixa em 100 pontos. Para os homens, a pontuação é a seguinte: 2019, 96 pontos. 2020, 97 pontos. 2021, 98. 2022, 99 pontos. 2023, 100. 2024, 101 pontos. E essa mudança na pontuação vai até o ano de 2028, quando para o homem será fixo em 105 pontos. Agora deixa eu fazer uma observação. Essas regras e cálculos são bastante difíceis. Mas não se preocupe, se você ficar com dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários a sua pergunta. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Vamos agora falar do cálculo da regra de transição por pontos. O cálculo dessa aposentadoria é feito da seguinte forma. Primeiro, é feita uma média de todos os salários da pessoa a partir de julho de 1994. Segundo, desta média multiplica por 60% mais 2% para cada ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição para os homens e acima de 15 anos as mulheres. Exemplo, a Carla tem 50 anos de idade e 25 de contribuição em 2019. Antes da reforma, ela iria se aposentar em 2025, pois teria 87 pontos. Porque ela tinha 56 anos de idade e mais 31 anos de tempo de contribuição, um ponto acima do necessário que é 86 pontos conforme as regras antigas. Depois da mudança da lei, ela vai se aposentar em 2031, pois é quando ela terá o mínimo de pontos necessário que é 98 pontos, ou seja, 62 anos de idade e mais 37 anos de tempo de contribuição, segundo a nova regra. Quanta informação, não é mesmo? Pois a Previdência Social é bem difícil. Por isso você deve se informar muito bem para poder se preparar ainda hoje para se aposentar legal no futuro. Pensando nisso, nós preparamos um manual de como receber a melhor aposentadoria. Este manual é 100% gratuito e para baixar ele, basta clicar no link abaixo, fazer seu cadastro e receber o material em seu e-mail. E se este vídeo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo!